sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar, eu já falei no vídeo anterior sobre o período do Quattrocento da Renascença Italiana. Hoje é o segundo capítulo, né? Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bom, eu já falei no outro período, no outro vídeo sobre o Quattrocento, eu falei sobre Masaccio, né, que criou a profundidade e a perspectiva, né, na pintura, né, e sobre Brunelleschi e sobre Donatello, né, está muito bem explicado lá. Hoje nós vamos falar sobre a segunda metade do século XV em diante. Florença, né, era uma cidade-estado e república, né? Isso dava mais liberdade aos artistas de lá, né? E nesse período era muito rica Florença, porque inclusive, além de comercializar lã, existia também os bancos, né? Os primeiros banqueiros surgiram lá, que eram a família Médici, e a família Médici governava Florença, né? A Cosimo de Médici, né? Ele, na segunda metade do século XV, ele subiu ao poder, né? Mas apesar de ser república, ele começou como república, ele começou a governar como república, mas depois ele tomou para si todo o poder, né? E passou a ser um ducado, né? Mas deixou de ser república e passou a ser reinado, né? Ele gostava muito, né? O Cosimo de Médici, ele gostava muito da arte e da pintura, da arte em geral, né? E ele fez uma academia platônica, né? Para reunir-se lá os pintores, escultores e tudo, e médicos também, né, engenheiros, para estudarem e discutirem sobre a cultura clássica do Império Romano e grego. Porque o Renascimento é uma tentativa de renascer o período, tanto na arte como na filosofia, o período do Império Romano, né, e da Grécia, né, nas artes e na filosofia. Então, ele gostava, né? Não só ele, como nesta época, né? Floresceu muita riqueza em Florença, né? Tinha muito burguês rico, né? E o Cosimo, ele incentivou as artes. Nessa época, então, a arte evoluiu muito, né? E nós vamos falar dos pintores que marcaram essa época, né? Um dos mais importantes era Fra Angélico, né? Fra Angélico era um padre dominicano, e a pintura mais conhecida dele, né, é a Anunciação, a que nós estamos vendo agora. Nesse afresco, né, afresco, gente, é pintura sobre parede. Nesse afresco, ele retrata a Anunciação de São Gabriel, anunciando para Nossa Senhora que ela vai ser mãe de Cristo. Ele usa nessa pintura, né, uma arquitetura brunellesca, né, com as colunas coríntias, com capitéis coríntios, né, a perspectiva de Masaccio, né, e também a humanização dos personagens sacros, que é uma das características da arte do Renascimento, é exatamente a humanização, né, porque era o período do humanismo, né. Então, nós vemos tanto o anjo Gabriel como Nossa Senhora com um aspecto bem humano, sem idealização, né? E o que chama muita atenção é que também o Fra Angélico, ele usou do naturalismo, que você percebe isso nas asas do anjo, né? Que claramente estão inspiradas nas asas de pássaros, né? Bom, além de Fra Angélico, existiram um dos mais importantes pintores, tanto dessa época como da história da pintura, foi Piero della Francesca, né? Ele é conhecido como um pintor da luz e do espaço. A mais conhecida das obras de Piero della Francesca é o que nós estamos vendo agora, que é a flagelação de Cristo, né? O pintor fez ali, você pode ver, ele unificou a obra, né, com uma luz natural, né, ele conseguiu unificar pela luz natural, né.
E outra coisa que ele fez também um espaço, né, arquitetônico tridimensional, né, e muito bonito, né? Nós vemos duas cenas, né? A cena de flagelação de Cristo, que fica um pouco em segundo plano, né? E na frente, em outra cena, nós temos três pessoas, três burgueses, né? Que parece que eram o Duque de Urbino e seus assessores, né? Nessa obra, né, nós vemos uma geometria perfeita, né? Porque Piero la Francesca, ele usava muito da geometria, porque ele achava que a geometria era uma coisa de Deus. Nós temos também, né, a Madonna com anjos, né, que nós estamos vendo agora, né, que o sentido de espaço já não é dado segundo as relações métricas, como na flagelação de Cristo, mas pela a variação da luz que vem pela janela, né. Isso já é também, é interessante isso, né, que, que essa parte dessa iluminação do que Pietro é um pouco inspirado na pintura também holandesa, da época da Renascença italiana, holandesa, né? Principalmente na pintura dos irmãos Van Eyck. E outra coisa que essa pintura é feita a tinta a óleo, né? Tinta a óleo era uma coisa que era novidade na época, né? Que veio também da Holanda, né? É uma tinta à base de óleo de linhaça, né? E o que interessa também eu acho muito interessante nessa pintura, né? É que além dos anjos e a Nossa Senhora terem características muito humanas, né? Nós temos o Menino Jesus com um colar de coral, né? Que era um amuleto da época, né? Um colar de coral vermelho. E isso é super interessante, né? Coral, gente, é uma planta que dá no fundo do mar. Bom, nessa época também surgiu a pintura de retratos, né? Não retratos sacros, mas retratos de pessoas, também chamado de retrato civil. Porque os ricos e os burgueses, né? Além dos reis e tudo, eles queriam ser retratados, né? E temos aqui, então, um retrato do casal, né? Dois retratos do Duque e a Duquesa de Urbano, né? É um retrato feito por Pietro della Francesca. É óleo sobre madeira. Bom, e por último, né? Nós temos que depois de Cosimo, né? Veio Lourenço de Médici, né? Que foi um mecenas, né? E um dos mais conhecidos e importantes, né? Desses pintores que ele protegeu, que ele financiou, foi Sandro Botticelli. Botticelli, ele tem umas características um pouco diferentes, porque ele começou, foi talvez as primeiras pinturas, né, em que mostrava, não eram pinturas sacras, mas eram pinturas com lendas mitológicas e tudo. Isso já foi uma coisa que rompeu com aquela pintura muito sacra, né? E nessas pinturas, você está vendo o nascimento de Vênus, que é a mitologia grega, né? Eu tenho um vídeo só sobre o nascimento de Vênus. Daí nós temos uma pintura já bastante diferenciada das outras, né? Porque foi a primeira pintura em que se fez o nu frontal feminino. Antes só tinha a nudez da Eva, né? Que era a nudez envergonhada, e já nesse quadro já era diferente, né? E nós temos personagens mitológicos de uma lenda, né? Isso era também conhecido como uma pintura inteligente, porque para entender aquela obra você devia conhecer, né? Tinha que conhecer a mitologia grega, né? E nesse período também, né? Floresceu outros artistas, né? Muito importantes, né? Foi uma grande, sei lá, começo então hoje, né? A pintura da Renascença, que se caracteriza principalmente pela perspectiva, né? Ainda hoje é usada, né? Nos nossos dias. Só foi deixada de lado, por exemplo, com Picasso e com a arte muito moderna, né? Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Foi a segunda parte do Quattrocento. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Cinquecento, que é um período maravilhoso, né? Que é o período em que amadurece o Renascimento italiano, né? E
um período em que aparecem importantíssimos pintores como Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? Então, eu espero que vocês, gostando desse vídeo, assistam o próximo e compartilhem com seus amigos. Muito obrigada por sua atenção.